Olá pessoal, professor Gustavo Teodoro Laskoski do IFPR, Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos para a parte 3 do Laboratório Agregação de Link com Subredes. Então a ideia é fazer simplesmente um servidor DHCP aqui no 2811, para que ele possa distribuir os IPs na VLAN 10, e tanto na matriz quanto filial, e também na VLAN 20. Então aqui no Packet Tracer está o laboratório que já foi implementado. No 2811, a gente tem ali as duas subredes /25. E aqui a gente fez a configuração manual dos IPs, então no laboratório anterior, e a ideia é que isso seja feito agora de forma estática. Aqui no ambiente de simulação, aqui, ó, a gente pode fazer alguns testes, só para ver aqui que ele está respondendo, né, está dando sucesso. Ó, até inclusive entre redes diferentes. Mas aí lembrando que entre redes diferentes ocorre o processo de roteamento, já que ele está separado aqui pelo switch, quem vai fazer essa comutação é o roteador. Ó. Então eu vou colocar aqui no ambiente de simulação, vou disparar, por exemplo, aqui um pacote do PC0 para o PC7. Ó. Então como não está na mesma rede, ele joga para o gateway, que está aqui. Ó. Então ele encaminha para o switch manda ali para o gateway, o roteador responde, faz ali o processo de roteamento, devolve para o switch agora na VLAN 20, ele saiu aqui da VLAN 10 em amarelo, agora vai para 20, vem para o port channel, chega no computador. Ó, o computador responde, devolve aqui pelo port channel, link dedicado, VLAN 20, vem para o roteador faz aqui o processo de roteamento, e aí chega no computador de destino ali, ó, e deu sucesso. Então aí, deixa eu voltar para o real time, então está todo mundo se comunicando. A ideia agora é só a gente evitar, né, que a gente vai fazer muito aí nos próximos laboratórios, essa configuração manual de IP, que a gente usa muito pouco. Então se eu clicar, por exemplo, aqui em Desktop IP, ó, eu sempre tenho feito estático e tenho informado todos esses parâmetros de rede, que são os essenciais para a navegação, né? O IP, a máscara, o gateway padrão e o DNS. A ideia é que a gente consegue criar um servidor DHCP aqui dentro do 2811, que ele vai distribuir os IPs tanto para todas as redes dele, né, para a VLAN 10 e para a VLAN 20 também. Então isso aqui são os parâmetros de rede lá da aula passada. Importante, sempre que eu for trabalhar com o servidor DHCP, é importante eu ter o endereço de rede, a faixa de host e o gateway padrão. E o DNS, né, são os parâmetros básicos aí para navegação. Então eu já tenho que ter isso em mãos, tá? Senão, já porque eu vou ter que informar isso lá na hora de configurar. E para criar um servidor DHCP no ambiente da Cisco, a configuração é bem simples, uma vez que a gente tem esses parâmetros, todo já o projeto de rede, são 5 comandos para uma configuração básica. Então aqui no diretório ó, config, eu vou fazer o comando ipdhcp pool, e aqui eu pus em maiúsculo um nome, que é mais para você, na hora de configurar ali, reconhecer, já que para cada rede a gente precisa criar uma estrutura dessa, precisa criar um, o pessoal chama muitas vezes de escopo. Então eu preciso criar, por exemplo, eu vou criar aqui um nome para a VLAN 10, com os parâmetros de rede da VLAN 10, aí um outro para a VLAN 20, então é mais para ter esse controle ali. E aí uma vez que eu fiz isso daqui, eu vou para o diretório dhcp config, e aí mudo os comandos. O primeiro que ele vai solicitar é o network, espaço, aí o endereço da rede, espaço a máscara, no formato decimal. Aí vem aqui o default router, que é justamente o gateway padrão da minha rede, e o DNS, que a gente costuma colocar, né, nos nossos laboratórios igual o gateway. Então essa é a ideia geral ali. Quando eu trabalhar com VoIP nos outros laboratórios, além disso eu preciso desse parâmetro que é o option aqui. E algumas aplicações específicas ali no dhcp config, também é interessante eu informar, por exemplo, o domínio da minha rede. Mas não é essencial para navegação, né? Mas é mais alguns serviços específicos mesmos. Então a gente vai fazer a configuração aqui.
Então vamos lá para o 2811. Então aqui na interface de linha de comando, fazer um Enter, Enable. Ó, eu preciso ir para o config, então vai ser aqui, ó, conft. E aí eu vou fazer aqui, ó, IP DHCP pool. E agora um nome. Então eu vou colocar aqui, ó, o nome Vela 10, que é a minha rede que ele está atendendo. E aí eu caio nesse diretório aqui. Então agora, ó, se eu pôr um ponto de interrogação, ele vai aparecer os comandos que eu tenho disponíveis, né? Então eu tenho aqui o network, que é fundamental para funcionar, e aí o default router e DNS, que são os principais aí. Então vamos lá, network. E agora eu preciso informar o meu endereço de rede, ó. Então lembrando lá da aula passada, o meu endereço de rede aqui, ó, da Vela 10, ó, ele é 192.168.10.0 e a máscara de rede aí /25, só que no formato decimal. Então eu vou colocar aqui, ó, 192.168.10.0 espaço a máscara /25 no formato decimal. E aí lembrando, né, está aqui em cima, ó, o /25, ó, os 25 primeiros bits da máscara de subrede da esquerda para a direita são 1. Então eu tenho aqui, ó, 8, 16, 24 e 25. E se eu converter em decimal, 255, 255, 255, 128. Ó, esse último octeto aqui dá 128. Então é neste formato que eu preciso configurar. 255, 255, 255, ponto 128. Na sequência aqui, ó, default-router, que é justamente o gateway. E aí é interessante, né? Eu preciso saber quem que é o gateway da minha rede. Lembrando que o gateway é a minha interface de saída. Então, por exemplo, aqui ó, na Vela 10, quando eu fui encaminhar o pacote do PC0 para o PC7, que estão em redes diferentes, eu mostrei lá para vocês que ele jogou para o gateway. Ó. Então ele jogou para o roteador. Quem que é o endereço do roteador? Ó? Tem duas opções, ou a FAST 0/0 ou 0/1. Se você observar 0/0, ela está com o endereço 92.168.10.126 e a outra com 254. E aí é só você olhar no nosso projeto de subrede. Ó. A faixa de host ó, vai do 1 ao 126. Então, evidentemente que a FAST 0/0 é o gateway da minha rede da Vela 10. Porque a outra, que é o 254, ó, está na Vela 20. Tá? Então, o gateway ele sempre vai ter ali o mesmo, ele precisa pertencer à faixa de host da minha rede. Né? Então, como eu estou na rede aqui, o 912.68.10, então ó, ele está aqui, inclusive eu tinha anotado lá na resposta do exercício 2, né? O 92.168.10.126. Ó. Então é o que eu vou colocar aqui na sequência no meu roteador. Ó. Default router espaço 92.168.10.126. E não precisa informar a máscara, que você já informou no parâmetro ali network. E o DNS, mesma coisa. Vou colocar aqui igual gateway. O DNS é quem faz aquela tradução do endereço IP para os nomes. Como a gente não tem um na nossa rede, um servidor aqui, a gente joga para o gateway e o gateway tende a encaminhar para a operadora e a operadora vai ter algum disponível. Alguns casos, até o pessoal costuma colocar 2 DNS. Você pode colocar DNS server e tem, por exemplo, o servidor do Google, que é muito famoso aí, o 888. Então são algumas opções também, tá? Eu vou deixar aqui como gateway mesmo. E aí, exit. Vou fazer um end aqui, ó, e fazer agora o show running config. Né? Então repare que eu dei o tab, só digitei aqui, ó, RUN e tab, ó, que ele complementa para mim. E aí aparece as configurações do meu roteador. Ó, e aqui está a minha configuração IP DHCP pool VLAN 10. Né? Então esse aqui que eu acabei de configurar aqui com os parâmetros de rede.
Aqui eu tinha criado um anteriormente, quando eu estava testando. Repare que eu não configurei nada, mas ele continua aqui, ó. Então isso aqui é muito interessante. Se eu quiser excluir isso daqui, né? Eu vou usar o comando no, ó. Então vou aqui em conft, que é uma configuração, né? Ó, eu quero excluir esse DHCP aqui, ó, que eu não vou usar ele. Então eu vou fazer um no espaço IP DHCP pool e nome. E aí se eu fizer aqui novamente um exit, ó, e show running config, ele sumiu, né? Então ele acabou de limpar ali. Uma coisa importante também no DHCP, que acontece muita confusão. O DHCP, se eu quiser alterar algum parâmetro ou modificar ele, eu preciso entrar exatamente com o mesmo nome que eu tinha digitado. Por exemplo, se eu fizer aqui, ó, IP DHCP pool VLAN 10 em minúsculo, e aí, por exemplo, vou colocar aqui network 192.168.10.0. Fazer umas configurações aqui, barra 24, por exemplo, e exit. Vamos ver aqui no show running config. Olha o que acabou de acontecer, ó. Eu tinha esse meu DHCP que estava correto, e agora eu criei esse daqui também na mesma rede. E esse aqui está sem gateway e DNS. Então, o conflito que pode acontecer aqui quando você está fazendo esse tipo de configuração é que o meu dispositivo, o meu computador, ora vai puxar desse DHCP, que está correto, e ora vai puxar desse que está errado. E a rede vai ficar intermitente. Tá? Então, eu preciso ter esse cuidado com o DHCP. Sempre ficar de olho que precisa ter um só na minha rede e ele precisa estar ali com os parâmetros corretos. Então, agora eu vou ter que excluir esse aqui que está errado. Ó. Como que eu faço isso? Conft no IP DHCP pool e VLAN 10, ó, em minúsculo, né? Esse aqui que está errado. Esse aqui está correto. Então vou manter ele. Se eu fizer um show running, ó, então agora está correto. Somente um DHCP para VLAN 10, ó. E aí se eu quiser testar, então eu vou vir aqui no computador, ó, em IP e eu vou pôr aqui, ó, DHCP. E ele vai aparecer, ó, deu sucesso. Aqui aparece meio apagado, né? Então eu vou pôr o mouse em cima aqui, ó, para vocês verem, ó. E aí ele aparece lá 192.168.10.1 e o gateway 126 e o DNS também. Aí o próximo aqui, ó, a mesma coisa, desktop, IP, DHCP. Ó, já pegou o endereço 2. Então está aqui também, ó. Aí o próximo aqui, ó, desktop, IP, DHCP. Ó, sucesso e pegou o endereço 3. Barra 25, a máscara correta e o gateway DNS também, ó. Esse aqui também, desktop, IP, DHCP. E aí pegou o endereço 4. Então tá correto também. E o bacana do DHCP, né, que permite, é muito fácil de eu expandir a minha rede. Então, por exemplo, se surgir um novo computador aqui, ó, aí ele precisa estar nessa VLAN 10, né? Então eu vou pegar aqui o cabo de rede, eu vou conectar, aí tem que lembrar lá da aula passada, né? Então da 1 a 12 eu configurei na VLAN 10, da 13 a 24 na 20. Então eu vou pôr aqui na interface 3. A interface 3 ela está na VLAN 10. Né? A gente pode ver isso por aqui, ó, pelo switch, ó. Se eu fizer aqui, ó, enable show VLAN brief, ó. E ele vai me mostrar aqui, ó, da 1 a 12 está na VLAN 10, né? Que é o que está aqui na minha tabela. E aí, ó, uma vez que ele fez o handshake, o que que acontece? Eu nem vou precisar configurar um IP manual. Até porque o manual, a chance de eu ter um conflito, né? Será que o 1, o 2, o 3 ou 4 foi utilizado? Isso pode dar muita confusão. Qual que é o endereço de rede? Qual que é o gateway, né?
Então a ideia do DHCP é justo isso. Ó. Eu venho aqui, vou em desktop IP, DHCP, ó, e ele já vai receber o endereço. Ó. Ele recebeu na sequência o endereço 5, de forma dinâmica, forma automática. Né? Então o servidor DHCP ele serve justamente para isso daí. Essa aqui é a principal vantagem dele ali. É comum aqui na Cisco, no ambiente Cisco, ele sempre vai começar do menor para o maior. Então ele vai começar ali, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, o próximo seria o 6, 7, 8, 9, até o último IP disponível. Né? Isso é o normal do ambiente Cisco ali. Por isso que eu costumo colocar o gateway lá no final. É por isso que, ó, se vocês observarem o gateway aqui da minha primeira rede da Vela 10 é o 126, ó. Porque a faixa de hosts que eu tenho aqui, ó, ela vai do 1 ao 126. Então ele vai distribuir 1, 2, 3, 4, 5 até o 125. Aí 126 é o gateway, ele daria conflito de IP. Porque daí não tem mais IP disponível na rede. Né? E aqui, ó, a gente pode verificar os IPs distribuídos também com esse comando aqui, ó, show IP DHCP binding aqui, ó. E ele vai me mostrar os endereços IPs e o MAC address que ele pegou e distribuiu para cada um dos computadores. Então essa aqui é a principal vantagem desse serviço aí. E simples de configurar. São 5 linhas ali, uma vez que você tem o parâmetro os parâmetros de rede, bem tranquilo de configurar. Ó, se eu fizer aqui na Vela 20, né, então eu vou em desktop IP e DHCP, ele vai demorar, e vai aparecer aqui, ó, a pipa. Né? Então ele falhou aqui, ó. Então aqui, ó, se eu colocar o mouse em cima agora, vocês vão ver que ali o computador da Vela 20, ele requisitou um IP. Como não existe um servidor configurado na rede da Vela 20, afinal eu só fiz na 10, ele atribuiu um IP automático interno, que é justamente esse APIPA, esse nome aí. Então ele simplesmente colocou ali 169.254/16. Sempre vai começar com isso daí. Então quando vocês verem um 169.254, cuidado que não é um IP roteável. É um IP interno que é atribuído de forma automática pelo sistema operacional quando ele não recebe os dados do servidor DHCP. Pode ser que não exista, pode ser que tenha algum problema de conexão, então é sempre atribuído desse jeito aí. Então eu vou configurar agora na Vela 20, né? E aí ele vai ter que receber corretamente, né? Bom, como é que eu vou fazer para configurar na Vela 20? Mesma ideia, ó. Então eu vou pegar e vou fazer esses 5 comandos aqui, só que agora adaptado ali para minha VLAN, né? Com os parâmetros de rede da minha Vela 20. Então, ó, eu vou vir aqui no meu 2811, fazer um enable conft para entrar no config, ó, ipdhcp pool e o nome, vou pôr VLAN 20 agora. Network, quem que é o endereço de rede da VLAN 20? Está aqui, ó. 192.168.10.128/25. Então, 192.168.10.128 espaço barra 25 é o 255, 255, 255, 128. Né? Então, lembrando aqui, ó, esse último octeto é 128 aí o barra 25. Reparem por que ele é um endereço de rede. Né? Se a gente for pegar e abrir aqui o último octeto, ó, então lembrando lá da nossa aula anterior, a resposta na verdade está aqui, ó. Quando eu fui criar a subrede 1, o bit 25 tem que ser 1. E para o bit 25 ser 1, ó, qual que é o critério do endereço de rede? Todos os bits de host é 0. Então eu tenho aqui, ó, todos eles igual a 0, agora eu só tenho 7
Afinal, eu peguei um bit emprestado da máscara, eu saí do barra 24 para o 25. Então aqui, ó, todos os bits de host igual a 0, e esse bit igual a 1 está me indicando que é a subrede 1, que pertence à vela 20. Então por isso que se eu converter isso daqui, ó, vai dar 128, ó, né, o endereço de rede. Então o critério é sempre esse, né? Olhou para o endereço de rede, a parte de host precisa ser toda a 0, que é justamente esse caso aqui, ó. Então configurei aqui, agora o default router, que é o gateway, né? Ele vai informar para mim o gateway da minha rede. Então eu vou colocar aqui, ó, gateway. E aí quem que é o gateway, né? Eu estou utilizando aqui, ó, o último IP válido da minha faixa de host, que vai na subrede 1, vai do 129 ao 254. Então os computadores vão receber 129, 130, 31, 32, 33, e o meu gateway é o 254, ó, que é a minha interface lá do meu roteador. Então 192.168.10.254. E o DNS também, vou colocar aqui igual gateway, 192.168.10.254. Vou colocar mais um DNS aqui, mas não é obrigatório. Vamos informar dois DNS aí, porque muitas vezes eu posso colocar um primário e um secundário, tá? Então é mais por essa opção ali. E um exit. Vamos fazer um end aqui, ó, e show running config. E aí ele vai mostrar para mim aqui, ó. Nesse caso que eu pus dois DNS, ó, ele sobrescreveu e pôs o do Google. Em alguns casos, vocês vão ver que dependendo do iOS, ele aceita os dois, apareceria os dois aqui. Tá? Então eu também consigo trocar. Mas eu vou alterar, né? Como é que eu faço para alterar isso aqui para pôr igual gateway, né? Só para mostrar para vocês aqui, ó. Conft, e aqui que é importante, hein? Eu tenho que digitar igual está ali no meu arquivo showrunning. Porque se eu digitar diferente, eu mostrei para vocês, eu crio um novo DHCP, ao invés de eu entrar nele, eu modifico, crio um novo, e aí dá aquele conflito. Então eu vou fazer aqui, ó, IP DHCP pool VLAN 20 em maiúsculo, ó, igual está aqui. E aí eu só vou trocar o DNS, ó, DNS server e o igual gateway 192.168.10.254. O negócio está aqui, ó. Se eu fizer um end e show running config, ó, agora vocês vão ver que está igual o gateway ali configurado. Né? Mas sempre eu tenho que ter esse cuidado aí a hora que eu vou lidar para não ficar criando vários servidores de HCP. Está tudo certo. Vou fazer aqui um WR para salvar. E vamos lá nos meus computadores. Então vou pôr em IP. Esse aqui estava numa pipa, né? Vou pôr estático DHCP. Ele vai requisitar um IP, ó. Deu sucesso agora, ó. E reparem que ele recebeu o 129, que é o primeiro IP válido na rede. O próximo, vou pôr aqui, ó, desktop IP. Ó, estava em estático, né? Vou pôr DHCP, ó, vai dar sucesso. Sucesso, e recebeu 130. E aqui a ordem é por ordem de conexão, né? Que, ó, se o PC7 se conectar antes que o 6, ó, ele vai receber o 131 antes que o 6 ali, ó. Então eu vou pôr DHCP, ó. Aqui ele pegou por algum motivo 132. Que o 131 ele já está sendo utilizado aqui, né, como estático. Ele já detectou isso. Agora essa distribuição aqui é dinâmica, tá? Conforme o primeiro dispositivo se conectar, ele vai tentar entregar o primeiro IP livre. Ó, por exemplo, esse aqui ele foi para o 133, ó. Ele não deu exatamente na sequência, ó. Então isso vai acontecer, não tem problema nenhum. A ideia é que ele vai entregar um IP dinâmico dentro da faixa válida, ó. Até ele deu uma situação de conflito aqui, ó, que olha, aquela hora que eu fui tentar atribuir, ele viu, não, 131, alguém que estava estático lá do laboratório anterior já tinha, e aí ele deu esse conflito e entregou o 133, né? Mas isso aqui é simples de resolver,
E assim ele já vai navegar, tá? Não tem problema nenhum. Ele já funciona. O show IP DHCP binding ali. Vou salvar aqui. E tanto que vocês vão ver aqui, ó, esse aqui que recebeu 133, ó, ele vai estar se comunicando normal com o gateway, né? Então, ó, deu sucesso, não tem problema nenhum. Então ele vai responder ali. E aí o mesmo cenário, né? Se eu colocasse aqui, por exemplo, mais um computador, por exemplo, eu vou pegar aqui um End Devices, PC, e aí vou pegar aqui, conectar ele na VLAN 20. Então lembrando que a VLAN 20 aqui vai dar interface 13 a 24. Eu usei a 13 e 14, então vou pegar a 15. Esperar aqui ele fazer um handshake. E aí na sequência ali vocês vão ver que ele já vai receber um IP. Na rede da VLAN 20, né? Que é onde tem que ser configurado ali. Show IP DHCP bind. Então aqui são os dispositivos que se conectaram. Ó, aqui já fez o handshake, já se comunicou. Então eu só vou aqui em desktop, IP. Por padrão, o Packet Tracer deixa em estático. Então a gente tem que pôr aqui DHCP. E aí, ó, deu sucesso, 134 e recebeu normal ali, ó. Então, tudo funcionando. Então essa é a ideia deste laboratório. Até ele vai aparecer aqui, ó, novo dispositivo. E aí, a partir dos próximos, né, a gente, ao invés de ficar configurando estático um por um, a gente já pega e já configura um DHCP e ele distribui para nós de forma dinâmica. Nos vemos numa próxima e tchau.